Retornando com o último bloco do Frente a Frente, sobre esse assunto interessantíssimo das drogas, interessantíssimo para que a gente possa fazer a prevenção, lógico, com o agente federal Cláudio Prats. Ô Cláudio, vamos mostrar aqui ao vivo para o nosso telespectador esse kit que você tem das drogas, para que quem não conhece possa ter conhecimento, porque eu, por exemplo, não conhecia, assim ao vivo, igual você me está me mostrando aqui agora. Eu ouvi falar, já vi em televisão, mas nunca tinha visto ao vivo. Mostra pra gente aí esse kitzinho seco que você tem das drogas aí. Então, fala um pouco sobre cada uma delas. Aqui nós temos, nessa substância escura aqui, a maconha, né? A maconha é conhecida como cannabis sativa lineu, cânhamo indiano. Aquela folha de maconha se transforma nisso, né? Se transforma nisso. Aquela forma prensada, essa é aquela que eu te falei que para chegar a essa consistência, muitas vezes o traficante, o produtor da maconha, ele adiciona esterco de boi para dar essa consistência aqui. Então, por isso tem também a aparência. Além da planta levar essa aparência, né, após a produção dela, a cannabis sativa, né, o cânhamo indiano, a famosa maconha, marihuana, ela tem essa aparência que é enrolada na seda, né, e feito o consumo em forma de cigarros. Aqui nós temos a cocaína na pasta base, a forma pura, depois de feitas várias lavagens na planta, na eritroxilon coca, é o nome científico da cocaína. Aí ela está amarela, depois ela fica branca. Exatamente. Né? Aqui, ela, após é feita uma adição na mistura, numa média de 70% da pasta base e 30% de impureza. Que impurezas seriam essas? Pó de vidro, cal virgem, cimento branco, substâncias, às vezes cafeína, bisocaína. Vai depender da ganância do traficante e ele vai colocar ela, torná-la mais pura ou mais impura, né? E estamos falando da cocaína, né? Que é uma droga cara, uma droga de elite, uma droga de um consumo de um vício mais caro. E aqui você tem, desse lado, a amostra da pedra do crack, que é o subproduto da cocaína, né? Que é o lixo do lixo, como eu costumo dizer nas minhas palestras. Uhum. Também derivado da mesma planta, da mesma substância. A diferença, como eu disse, a absorção dela, enquanto essa é aspirada... O crack hoje é o mais utilizado no Brasil, né? O crack hoje, sem dúvida, exatamente pelo valor econômico, que há a impressão no usuário de que... É mais barato? É mais barato, por exemplo, às vezes a grama da cocaína chega a custar R$50, uma grama de cocaína. Então o indivíduo pensa que com a grama ele compra 10 pedras de crack. Então... tem essa impressão, na opinião dele, que é um vício de consumo mais caro, como na verdade não é, né? O estrago físico, o dano que ele tem é muito maior, porque há poucos dias eu entrevistei um jovem dependente que no primeiro dia que ele experimentou o crack, e ele era um vendedor de drogas, era um traficante, pequeno traficante, ele fumou as 140 pedras que ele tinha no estoque. Então a droga que num dia, na sequência, emagreceu 35 quilos, estava à beira da morte quando... encaminharam para um tratamento, hoje está numa clínica de recuperação. E a recuperação, Jorge, é outra coisa que... É isso que eu ia te perguntar. É uma recuperação muito difícil, muito, né? difícil. Para vocês terem ideia, e aí justifica o motivo porque eu trabalho tanto, defendo tanto a prevenção das drogas. Para você ter ideia, dados da Organização Mundial de Saúde apontam que 80% é a reincidência daqueles que tratam dentro de uma clínica terapêutica. E que voltam. Ou seja, apenas 20% em média, uma média mundial, é que depois de serem dependentes, nunca mais voltam a usar. Não quer dizer que vão ser ex-viciado, até um termo equivocado, ex-dependente, ex-viciado, ex-alcoólatra. Uma vez que ultrapassou a fronteira da sobriedade, o cara vai ser eternamente. O que ele vai viver é a abstinência diária, né? Por hoje não. Mas no caso do crack, às vezes chega de 90% a 100% a residência dentro de um ano. O indivíduo passa 9 meses, a recomendação seria como se fosse uma nova gestação, em uma comunidade terapêutica, afastada da família, privado, e cerca de 90% a 100% muitas vezes recai. Esse trabalho de recuperação já é feito hoje em Montes Claros? Aqui em Montes Claros tem várias clínicas, lutam com muita dificuldade, sabe? Tem várias clínicas. Públicas ou particulares? Todas particulares, não tem uma entidade pública. Pública você tem apenas os serviços, né? Os chamados CAPs e os serviços de algumas entidades públicas, que infelizmente não estão preparados para... Mas como é que o pobre que fuma crack, por exemplo, vai se recuperar? Então, e você tem dinheiro para pagar uma clínica privada? Você tem um dado mais grave do que isso, que 70% de todos os usuários de drogas são menores. E você não tem uma clínica para tratar de menores em Montes Claros. Se você quiser tratar de um menor aqui numa clínica terapêutica, você vai ter que ir a Belo Horizonte ou Teoflotone, porque em Montes Claros não tem para tratar, e nem para mulheres.
cada vez mais vai crescendo o número de mulheres, você não tem uma comunidade terapêutica para tratar de mulheres dependentes químicas. Então, são fatos graves que a gente precisa chamar, né, a advertência da sociedade sobre essa gravidade. Nós temos uma cidade de 400 mil habitantes, nós não temos local para tratar esses menores, né? E já é comprovado que o menor ele é muito mais suscetível à droga. A maioria das pessoas que são dependentes químicos do álcool ou de outras drogas começaram a usar na adolescência, na juventude. Ô Cláudio, você tem mais ou menos assim números em Montes Claros, o número de usuários de droga aqui, mais ou menos? Não, eu penso que não tem esse dado. É algo que o Comad, ele até tem hoje uma tentativa de levantar isso, mas é um dado que eu não tenho para te dizer. Mas muito grande? É muito grande. É muito grande. Diariamente, Jorge, nem é da minha atividade, porque eu trabalho sobretudo com prevenção, mas eu sou procurado diariamente por dezenas de pais, familiares. E hoje, o crack, que até um tempo atrás era uma droga de uma classe, de uma condição financeira menor, né, era mais droga de periferia, hoje ela invadiu todas as classes. Já não tem, você já percebe hoje advogados, médicos, pessoas que caíram no vício, né, na cilada do crack. Faltou a cocaína no dia e tal, vou experimentar para ver como é que é. E normalmente o cara não volta a usar mais a cocaína, porque a fissura que o crack provoca, os efeitos são tão danosos que o indivíduo prefere continuar na pedra. Eu sei que você nunca usou, mas você é especialista. Qual a sensação que a pessoa tem quando usa o crack? O crack... E que faz viciar? O crack, segundo os grandes especialistas, né, os grandes psiquiatras que trabalham, o indivíduo ele sente um prazer na primeira pedra, tamanho, uma viagem. Eu vou te falar com as palavras que eu vi de um dependente químico. Eu perguntei para ele a diferença do prazer da cocaína e do crack. Ele falou que usar a cocaína é como se fizesse uma viagem a outro país, fosse lá na Europa, e que usar o crack é uma viagem a outro planeta. Só que a diferença é que em 8 minutos ele voltou daquele planeta maravilhoso que ele estava e volta para uma realidade triste e quer voltar de novo, e de novo, e de novo, e nunca mais conseguir. Então, o indivíduo ele vai sempre usar a droga repetidamente, tentando sentir aquele primeiro prazer que ele sentiu e que jamais vai sentir de novo, a não ser o gosto da morte. E como é que se combate isso então, hein? Então, de novo, Jorge, eu acredito na prevenção. Aqueles que estão no vício, o que você vai tentar fazer é minimizar os danos, é tentar fazer com que ele viva a sobriedade, pelo menos um dia de cada vez, na certeza, né? Eu digo isso aos pais, eu falo muito para as famílias, né? Dou muita palestra para as famílias. Hoje você percebe a preocupação, as palestras que até então eram só para jovens e adolescentes, hoje constantemente chamado em encontro de casais, para pais, falar, os pais preocupados, querendo conhecer. Há uma estatística também que diz que a maioria dos pais só descobre que um filho está usando droga há 2 anos. Porque primeiro os pais não conhecem as drogas e porque muitos pais às vezes nem conhecem seus filhos, né? E associa que às vezes a mudança de comportamento é questão da adolescência. E, Cláudio, isso é muito importante. Como é que o pai faz para reconhecer que o filho está usando droga? Então, uma das primeiras coisas é se informar. Né? É lógico, ele não vai usar droga em casa. Exatamente. Nesse livro a gente dá algumas pistas, né? Diz alguma coisa, mas a primeira coisa que eu acho que é a informação. É o pai se informar. Que nem tudo... Há poucos dias eu fui convidado por uma mãe preocupada com o filho que podia estar usando droga, e quando eu cheguei para ver o que era, eu descobri, sabe o que era? Era o aparelho, aqueles borrachinhas de aparelho de dente. Então a mãe não só não sabia que a filha tinha, que ele estava usando aquilo, mas também não conhece. Então a gente percebe que a informação, conhecer, tem uma literatura muito boa que eu sempre recomendo, o Isamitiba, que é um grande psiquiatra, nesse tempo tem um livro que chama Anjos Caídos, eu recomendo que todos os pais deveriam ler, que ele vai conhecer vários sintomas, como observar fatores que o seu filho. Acho que o principal é o diálogo entre famílias, sabe? Isso é preciso que o pai, ele conheça, que ele exerça no filho ali uma proximidade, uma referência, para que o filho não possa buscar isso nas falsas referências que os falsos amigos dão fora. E você acha, então, que seria muito importante uma clínica de recuperação de drogado em Montes Claros do poder público? Como é que poderia se montar uma clínica dessa? Seria uma parceria do governo federal com o municipal? Olha, o Comad até está idealizando, está buscando recursos para isso, né? Aquela antiga fazendinha, antigamente do menor que tinha, essa pertence ao governo federal. O Comad hoje tenta ali montar uma clínica que possa ser uma parceria talvez público-privada,
mas com verba pública para que você possa ajudar na recuperação dos menores. O que acontece é que todo o trabalho com o menor envolve uma atenção muito especial, tem que ter pessoas especializadas para tratar. Até porque o menor ele é muito mais suscetível e envolve a família também, né? Exatamente. A gente diz que o menor ou o jovem sofre da dependência e a família sofre da codependência. Ele depende da droga, a família depende dele. Então é preciso trabalhar a família por completo. Por isso que a droga não pode ser considerada um mal que se faz só a pessoas que defendem que a droga seria uma autolesão. Só que ela não é uma autolesão, é uma lesão a toda a sociedade, a família e toda a sociedade. Ô Cláudio, muito obrigado por essa entrevista tão esclarecedora para as famílias montesclarenses, porque a gente sabe que a droga a cada dia vai aumentando em Montes Claros. Hoje o maior trabalho da polícia, e nós já trouxemos aqui vários comandantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, e eles dizem, hoje o pior problema de Montes Claros é o tráfico de drogas. Então é bom que as famílias fiquem alertas a essas advertências do agente federal Cláudio Prato, especialista no assunto, e tomem cuidado com seus filhos. Cláudio, muito obrigado. Ok, eu agradeço. Então estamos encerrando mais esse Frente a Frente, prometendo trazer o Cláudio Prato de volta para nós tratarmos desse mesmo assunto numa próxima oportunidade. Muito obrigado.